Muito bem-vindos, vamos acompanhar aqui. Nós vamos conversar hoje com o Bressan, ele que é um expert em off-road, uma referência não só no Centro-Oeste, mas no Brasil todo. Fez várias viagens à Transamazônia. Também ele gosta muito da marca Royal Enfield, ele não tem uma Himalaia só, ele tem duas. Vamos falar também sobre dicas de viagem. Vou chamar o Bressan aqui. Boa noite, Josi Sobrinho, Pauliana, Correia Uno, boa noite, Moto Vapor, vamos lá. Chamar o nosso convidado aqui, já aceitei. Bressan, já enviei o convite. Aí, boa noite, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estou Tá me ouvindo bem, ouvindo? estou ouvindo bem. Seja muito bem-vindo, Bressan. Uma honra ter você aqui com toda a sua experiência off-road, mas sei que você já andou também no início muito on-road. E queria que você contasse um pouco como começou essa sua trajetória no motociclismo. Opa. Obrigadão aí, Cris. Obrigadão pelo convite, né? Sempre um bom papo aqui, a gente tá junto, conversando, Uhum. batendo esses papos sobre motociclismo. A minha família, né, a origem, meu pai e minha mãe andavam de moto já nos anos 60, né? Meu pai começou em 1958 a andar de moto. Então, nos anos 58? 60, nos anos 60, 70, eles sempre andaram junto, para cima e para baixo e tal. E aquelas aventuras nas poucas estradas de asfalto de Santa Catarina e muita terra, né? Serra do Rio do Rastro, por exemplo, eles conheceram sem asfalto. E assim vai, Nossa. né? Nesse criança, nesse meio aí, né, eu tava vendo sempre o movimento e 15, 16 anos já dava aquela roubadinha na moto dele e tal, né? Uma CB400, XL 250, depois a 350 também. Teve de tudo um pouco. Teve aquela MZ 250, uma moto alemã oriental, né, que a gauchada trouxe para o Brasil, não deu muito certo. Teve Yamaha, teve... Meu primeiro tomo foi numa RDZ 135 dois tempos, né, levinha, e assim foi. Só que eu era meio estabanado, né, não tinha muita, Como assim? muita Conta pilha. aí. 15, 16, 17 anos, muito... A gente acha que é imortal, né, fazia muita loucura. E aí comecei a cair com as motos dele, levei aquela bronca e tal e cortou as asinhas, né? Então fui encaminhando aí pro estudo, para engenharia e tal. Só depois de me formar, depois de trabalhar, vim para Brasília, tudo. 2004, aí eu tirei a carteira, né? Já tinha minha renda, meu salário, podia fazer o que eu quisesse, né? A independência. Então, 2004 eu comprei uma Virago 250 e comecei aqui em Brasília a andar de moto aqui na região, né? Ai, virar, uma virar. Você começou no asfalto, então. Isso, na Viraguinha 250, já com a ideia de viajar. Mas alguns meses eu percebi que a 250 faz, viaja tal, né? Mas eu preferi dar um degrauzinho e fui para a Virago 535. É uma moto fantástica, né? Potente, leve e tal. Gostei muito. E sempre, não sei porquê, mas a custom, né? Aquele estilo custom sempre me chamou, né? O meu pai não tinha custom, ele tinha Turuna, tinha CB400, o negócio dele era cidade, street, né? A moto que se chama hoje de Naked. Mas eu sempre gostei da custom, talvez pelas influências aí dos filmes, né, americanos, aquela coisa toda. E Por favor, com pode essa falar. Virago aí, com essa Virago aí eu viajei, né? Fui muitas vezes para Florianópolis, né, meus pais estavam lá. Então, vários anos seguidos, férias de Natal, Ano Novo, eu passava lá. Então, eu saía daqui, 2.000 quilômetros para lá, voltava, né? Passava uns dias, voltava. Nisso, às vezes encontrava meu pai no meio do caminho, às vezes ele vinha comigo Que até. legal! Então, a gente pôde rodar Encontrava com bastante. ele na estrada, Bressan? E chegava a encontrar ele em São Paulo, né? Ele saía de Floripa e ia para São Paulo. Eu Ah, saía daqui, ia para lá, a gente se encontrava e percorria vários trechos juntos aí, né?
bem legal. Pude rodar com eles algumas vezes, não todas, né? Mas enquanto eles estiveram na ativa aí, rodamos bastante. Meu pai faleceu em 2018, né? E aí a minha mãe parou de andar de moto também e tal. Mas a gente sempre tem aquela brilhinho no olho, né? Quando aparece uma moto nova aí, alguma coisa. Bem legal. E como é que você começou nessa essa pegada off-road que hoje é tão forte no seu motociclismo, com as estradas amazônicas? Pois é, essa foi a viagem que mudou minha vida, né? Eu sempre fui Pois é, conta custonzeiro de isso. asfalto. E aí, da Virago, por exemplo, eu continuei na Custom, fui mudando de moto, fui aumentando cilindrada e tal, até que eu cheguei na Boulevard 1500, né? Aquele monstro de 340 quilos. E nesse momento aí, apareceu aquela Royal Classic, né? 500 cilindradas em 2012. Então, eu acabei pegando essa moto, dentro daquele a ideia do retrô, do visual da Segunda Guerra e tal, para fazer a cidade, fazer as voltinhas aqui, uma moto pequena, né? Mais fácil de lidar do que aquele trambolhão no corredor, nas cidades, né? No caso, a Boulevard. E aí já tinha um sonho antigo que eu falava com os amigos de fazer a Transamazônica um dia, tal. Isso é coisa de moleque desde os anos 80, quando a gente lia aquelas reportagens na revista Duas Rodas. E a gurizada vendo esse meu sonho aí, quando deu a oportunidade para eles irem, eles me chamaram. Eu falei, cara, eu tenho duas motos e a única que faz lá é a Classic, eu vou de Classic. A Eles iam Royal de, Enfield. eles iam de Falcon, de Tenerezinha, de Lander e tal. Eu, vou de Classic. Não, mas Que isso ano aí não foi isso, faz. Bressan, por favor? 2015 agora. Você já foi com a Então, nem Classic, cara. comecinho de 2015 eles me convidaram, a gente planejou para o meio de 2015, aí deu aquelas confusões sempre que dá, né? No final foi sozinho. Conta esse perrengue, Bressan, conta aí. Não, Começa um um monte de trocou de gente a emprego. viajar e na hora de sair, Um mês antes da viagem tem 10 pessoas, né? Uma semana antes tem 3 e no dia mesmo só vai um. aí você foi sozinho. Eu já Cara, tinha combinado, já tinha divulgado, já ia fazer e tal, então um compromisso, né? Aí a revista Duas Rodas entrou em contato, queria fotos da viagem, tudo para publicar. Então já estava tudo assim arranjado, não podia faltar com o compromisso. Vamos sozinho? Vamos, não tem problema. ainda bem, né? Eu viajei sozinho muitas vezes para o sul, para o sudeste. Qual é a diferença viajar para o norte? Transamazônica, né, Bressan? Mas vamos lá. Até Marabá, até Belém, ali tudo asfalto, beleza, tranquilo, né? E aí entrou realmente a parte off-road, Marabá para frente, com a Classic. Teve alguns tombos, algumas, né, experiências aí bem interessantes. Primeira vez para mim de off, né? Fiz um Conta algumas treininho, aí, mas Bressan. fiz um treinozinho, mas não era aquele negócio. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, nem técnica nenhuma, né? Até que eu estava andando com a Classic 40, 50, 60 por hora até pegar segurança e tal, né? Comemorei bastante quando eu cheguei a 80 por hora na terra com a Classic. É porque você foi com uma moto que não é a moto usual, né, para esse tipo de viagem. É claro que qualquer moto leva a qualquer lugar, mas não é a moto que a pessoa vai usualmente para fazer a Transamazônica. É o que a gente sempre fala, né? Qualquer moto viaja, qualquer moto faz. Às vezes a gente, como piloto, é que não está preparado, não está treinado ou não tem a técnica, né? No meu caso, eu ainda sinto que eu não tinha noção nenhuma, né? Do que eu estava fazendo naquele momento. Só a vontade, o desejo de realizar o sonho, né? De moleque e tal. Então, qualquer moto que eu tivesse, eu ia. Alguns meses antes de ir com a Classic, eu fui para Marabá com a Boulevard. Eu fiz uma rota de asfalto até Belém e tal, bem legal. E queria fazer bastante coisa, acabou ficando pela metade, mas fui sozinho de Boulevard, andando pelas estradas do Pará, asfaltadas, algumas até bracadas já, né?
Teve um buraco só nessa viagem inteira de 5.000 quilômetros que me deu um susto, mas não cheguei a cair, nada. Então imagina assim, às vezes a pessoa deixa de viajar porque alguém falou que a estrada é ruim, porque a região que você vai é perigosa, porque a cidade onde você vai é perigosa, e no final não é nada disso. A gente tem que ir e conferir, né, com os nossos próprios olhos sempre. A nossa visão de mundo é diferente da outra pessoa, né? E o que para ela é ruim, para nós pode ser bom, pode ser uma aventura, pode ser um Cara, aprendizado. isso aí, Bressan, dá um tempo, isso já foi uma lição de vida, já valeu a live toda. Você pode repetir, por favor? Nossa Senhora. Ah, é não se deixar levar, né, por Uhum. experiências dos outros, né? A gente tem que ter a nossa Sim, própria. seus valores, Vários né? casos que eu já fiz. Vários casos até de eu não ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, não me mudar para o Rio, pela boataria, pela notícia ruim, pela coisa toda. E 2 anos depois estava eu lá trabalhando no Rio de Janeiro. Fiquei 3 anos e foi um sucesso total, não tive problema nenhum. Da mesma É, forma, quando a gente viaja, né? Muita gente aham. fala, a região é ruim, a estrada é ruim, e no final não é nada daquilo. Né? A pessoa está, às vezes, com uma informação desatualizada, ou os próprios preconceitos, né? De várias Alguém situações. comentou aqui, monstro no off-road BR. Comentou aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, foi só um minutinho, Bressan. Garagem, boa noite. Eu acho que foi o Wesley que comentou. O Daniel, grande Bressan, é inspirador. Quem quer rodar é isso aí, é verdade. Qualquer moto leva a qualquer lugar. Boa noite, bem-vindo, Daniel. Matheus também entrou, bem-vindo, Matheus. Cláudio Cunha, Luciano, Ciomara, Reginaldo, bem-vindos. Falou aqui, monstro, grande Bressan, referências Estradas BR. Conta mais, Bressan. Vamos lá. E tem uma galera boa aí assistindo a live, legal, ó. Uhum. O que a gente estava comentando da viagem, né? Eu fui sozinho, né? Com uma moto que não tinha nada a ver, né? Mas assim, se a gente for olhar, por que que eu fui? Não queria provar nada para ninguém, não tinha esse negócio de autoafirmação, nada. Era a moto que eu tinha duas, né? Uma custom de 300 quilos e uma velhinha, uma retrô, né? De 200 quilos. Essa retrô hoje, na época eu não sabia, mas hoje a gente sabe que ela foi campeã, esse chassi dela, esse quadro dela, a Royal Enfield foi pioneira na suspensão traseira oscilante. A primeira moto que teve a balança traseira com amortecedor, né, oscilante, daquele jeito ali que a gente conhece hoje, foi uma Royal. E ela, através disso aí, naquele quadro da Classic, que é de 1940, aquele projeto, ela ganhou competições de terra, de off-road da época, que hoje é como se fosse a mãe do motocross, por exemplo. Tá? Então, se vocês pegar a história da Royal lá dos anos 40, ela foi 8 vezes campeã de motocross, entre aspas, assim. Né? Competições de off-road da época, ela ganhou por inovação tecnológica, que foi colocar suspensão na traseira. Então, a moto hoje, para nós, ela é diferentona, ela é esquisita, tal. Não é uma moto de suspensão alta, né? Uma suspensão baixinha. É uma moto de altura em relação ao solo baixa também. Mas ela Uhum. fez a viagem de boa, porque estrada rural, estradão, não é trilha, não é pedra, não é cava, não é buraco, né? Então ela faz. E o banquinho de mola da Classic ajuda na suspensão e salva a nossa coluna. Então é um conjunto ali, suspensão pioneira, né, velha, mas um banco de mola também, que é uma coisa antiga, tudo aquilo ali ajuda. Falei para o Ti que eu estava a 80 por hora na terra com a Classic, sentadinho. Porque não dá para ficar em Bressan, pé nela, né? Ela é ruim de ficar em então pé. você já gostava da marca Royal Enfield antes de fazer essa viagem? Você já tinha moto, você já curtia? Sim, tinha 3 anos com a moto já, né? 2012, 13, 14, e aí 15 eu fui para lá. Não tinha feito off-road com ela ainda, a não ser o treinozinho,
Mas a gente já tinha viajado o Brasil ali, São Paulo, Minas, Bahia, fizemos várias viagens longas, eu e a minha esposa, né, com a moto dela, e sem problema nenhum. Lógico, no ritmozinho que a moto permite, né? Sem Sim, estresse, claro, claro. É, respeitar os limites da moto, os seus limites, né? As Himalaias vieram depois, então. isso, a Malaya chegou em 2019, né? Uhum. 2017 tem a chegada da Roy oficialmente, né? Com aquela loja em São Paulo, que está fazendo 2018, 19, 20, 21, 22. Está fazendo 5 anos essa semana Foi agora, a hoje, primeira, amanhã. foi depois para o sul, eu acho, não sei de cabeça. A segunda foi Brasília, a terceira foi Curitiba. E Bressan, qual assim foi para você o maior desafio nessa viagem com a Classic para a Transamazônica? Bom, eu fiz um balanço disso aí depois, que eu coloco na minha apresentação sobre, na minha palestra, né? Sobre dicas de viagem para iniciantes. O maior Uhum. Vamos desafio, na falar disso verdade, também. o maior desafio foi isso aqui, ó. Cabeça. Porque a gente preparou a moto, bagagem, teve toda aquela discussão sobre o que levar, o que não levar, né? Levei sobressalente, coisa que não precisou, mochila, mala, levei pneu. Hoje eu já aprendi que não adianta, não precisa levar pneu. Mas lá no meio do mato, você passar 12 horas no meio do mato sem ver ninguém, não tinha ninguém no mesmo sentido nem sentido contrário, né? Aí a cabeça começa a trabalhar contra, e aí eu Vixe. concluí, né? Eu preparei a moto, a bagagem, a revisão, o sobressalente, preparei tudo, mas não tinha me preparado para esse momento aí. Já viajei muito sozinho, para cima, para baixo e tal, mas viajar para o sul-sudeste, onde tem uma cidade a cada 15 quilômetros, é uma coisa totalmente diferente. Você passar 400 quilômetros dentro da floresta, o dia inteiro para rodar 400 quilômetros, né, 12 horas, Sozinho? e sem ver ninguém. Cara, Então, se a cabeça trabalhar contra, né, você não anda. Você vai andar devagar, tem medo de cair, tem medo de parar para tomar água, que o bicho vai pegar, a onça vai comer, não é assim, né? Então, a gente tem que controlar esse medo. aí vamos lá, só antes de você continuar, gente, se vocês quiserem fazer pergunta para o Bressan, é só clicar aqui onde tem esse diálogozinho com uma interrogação e mandar as perguntas aqui. Vou dar só um oi para o pessoal que entrou. Alex, boa noite. Renatinho, cuidado com a sucuri. É, mesmo não tendo ninguém, tem que tomar banho. A Cris Lopes falou aqui, boa noite. É, o Fabrício, boa noite. É, o Renatinho Roy tem tudo para dar certo. Aí vamos lá, Bressan, e continue a viagem. Uma coisa que aprendi também nessa viagem foi que eu planejei tudo errado, né? Eu gosto de rodar todo dia, Hum, então eu não planejei descanso. E chegou um momento que a gente estava bem baqueado, bem cansadão mesmo, né? Até relaxar mesmo. Os primeiros dias da viagem você ainda está tenso, né? Então acabei tendo que botar alguns dias de parada no meio do caminho, dar uma descansada e tal. Isso foi aumentando o tempo da viagem, né? Eu já estava em setembro, por exemplo, entrando para outubro. Isso já não é uma época boa de viajar lá, tem muita poeira e uhum. começa a chover. Então, em determinado momento, eu já estava lá no meio da terra, né? E choveu de noite bastante e tal. Eita, Nesse dia, de manhã, eu troquei os pneus. Eu estava levando pneu nas costas, né? E aí eu troquei pneu dianteiro, botei um pneu mais off-road que eu tinha comprado aqui em Brasília, enviado para Altamira. Ficou na casa do pai de um amigo nosso que deu esse apoio lá, guardou os pneus. Quando eu cheguei, a gente amarrou na moto e eu fui embora. Então fui instalar esses pneus alguns dias depois, né, quando começou a aparecer chuva e lama. putz. Ah, e a canseira, né? Então um aprendizado de ritmo de off-road. A gente faz 1.000 quilômetros num dia no asfalto, cansativo e tal, mas faz. O dia que eu mais andei de off-road até hoje foi nessa viagem aí, 500 quilômetros. É pesado. Muito para off-road. O normalzão nosso hoje
230, 250 quilômetros, a gente já está num ritmo, assim, saudável, né? Fazer 500 quilômetros de off-road naquele dia lá foi porque eu comecei muito cedo, vi a onça na estrada e, ó, sentei o sarrafo para sair de perto. Então, acabou sendo uma piada, uma coincidência aí, né? Que o dia que eu mais andei na Terra até hoje foi o dia que eu vi a onça. Nossa, Bressan, desculpa interromper, entrou uma pergunta aqui. É, sigo sempre matérias tops. Quando será a próxima Transamazônica? É o Petros que pergunta. Então, esse ano, como passou, né, a preocupação toda com a pandemia e tal, nós vamos voltar para a Amazônia em agosto. E a rota agora, eu sempre deixei o Acre para o final e nunca consegui ir. Então agora eu estou botando o Acre na primeira objetivo da missão, né? A gente vai sair aqui de Brasília para pegar o extremo oeste do Brasil, lá em Mâncio Lima, quase na divisa com a Bolívia, Peru, Sim. né, que é o final da BR-364, para a gente terminar essa BR, conhecer o estado e marcar esse ponto, né, extremo oeste do Brasil. Então eu já fiz Chuí, já fiz Ponta dos Seixas, já fiz Oiapoque. Depois do Manso Lima, a gente vai lá para Pacaraima também, em Roraima, para dar uma olhadinha, tentar visitar, né, o Monte Roraima, e é o extremo norte do Brasil. Então, conseguir terminar esses dois pontos aí vai ser o objetivo desse ano. Aí Nós vamos só. repetir uma BR lá, que é bem também difícil, mas em agosto ela já está mais domesticada, né, que é a BR-319, a famosa rodovia fantasma, que de fantasma hoje em dia não tem mais nada, né? Ela já está mais aberta, mais movimentada, tem muito novos restaurantes, barzinho, boteco de, como é que fala, de floresta mesmo, né? Não é nada sofisticado. Mas é bem legal que tem um apoio para viajante, tem bastante coisa. Beleza, Desafio bom. vamos só dar um oi por aqui. O pessoal estava comentando aqui que você é uma referência, né, no off-road e tudo, e a sua moto, qual que você vai usar nessa próxima viagem? Nessa agora vai ser a Himalaia, né? Uhum. Outros amigos vão de Falcon, vão de Lander. A Marli vai pegar uma Himalaia para ir também, ela está de Meteor hoje, né? E a equipe ainda está pequena, tal. O menino de Curitiba tem uma Transalp para ir com a gente. Tá pensando se vai com a Transalp ou se pega a minha Himalaia aqui também, já que tenho várias, né? Então vamos ver como é que vai ser. Quantas A imãs você tem, princípio, Bressan? estou com duas ativas, né? E aquela Ah, terceira preta já está saindo da oficina, vai começar a rodar de novo. Eu cheguei a ter quatro, né? Mas a primeira, a branca, entrou na negociação com a Royal lá, né? Para investigação daquele defeito do motor, tal. Acabou ficando uhum. com ele. Aí não voltou mais. Já me indenizaram, né? Tal, já está tudo resolvido. E até ajudou a pagar a quarta, né? E Bressan, nessa experiência tão rica sua de viagem, o que você fez que você não faria, tá? E o que você acha que poderia ter feito, que seria uma viagem, não diria uma viagem melhor, que tu tem uma experiência, né? Mas seria melhor planejada, você poderia usufruir mais, enfim. Eu acho que o grande aprendizado dessas 5 viagens aí para a Amazônia já foi a questão de levar pneu sobressalente. Evitar. No caso de uma viagem pelo Brasil, não precisa. Talvez numa viagem 15, 20 mil quilômetros aí pela América Latina, né, fazendo muita coisa, aí você até precisaria levar o pneu ou planejar a compra dele numa cidade, numa capital, né? Mas levar pneu realmente é chato. E o que eu recomendaria, como é que foi a segunda parte da pergunta?
O que você acha que poderia ter feito que otimizaria a sua viagem? Assim, porque toda viagem ela tem a sua experiência, mas às vezes a pessoa ela tem compromisso de trabalho, ela precisa voltar, ela tem limites do corpo, enfim. O que você acha que poderia ter feito que otimizaria, melhoraria a sua viagem? Ah, tem uma discussão séria sobre isso aí, que é Manda. usar ou não moto alugada, ir de avião e mandar a moto por caminhão. Eu nunca pensei nisso ainda, tá? Assim, pra mim. A Marli, o Sequinel e o Sérgio mandaram as 3 motos deles para João Pessoa de caminhão, porque a distância para eles era muito grande. Aqui em Brasília, como a gente está no centro do Brasil, É né, mais tudo para fácil. nós é 2.000 quilômetros, então é mais fácil. Para quem está E no as sul, pessoas têm chegar em... compromissos também, né? É, eu acho que é tudo avaliar caso a caso, porque cada um tem sua necessidade, né? Uhum. Lógico que a Marli, o Sequinel, o Sérgio são motociclistas, né, raiz aí, que não tem problema de rodar 4.000 quilômetros para chegar no lugar. Mas pelo cronograma que a gente tinha, pelo tempo disponível, imagina, galera, assalariados com férias de 30 dias, o que você puder economizar de tempo, né, para poder curtir o roteiro, melhor. No caso deles, era 4.000 quilômetros de deslocamento inicial. Então, eles optaram por uma solução de caminhão. Eu, daqui para João Pessoa, foi 2.000 quilômetros, optei por rodar. Estava no meu, Metade. né? Tava no meu tempo. E deu certinho. Então, E administrar o tempo é muito complicado. administrar o tempo, né? A cabeça e o tempo. E que dicas que você dá, Bressan, para os jovens que estão querendo fazer a Transamazônica, ingressar no off-road, com toda essa bagagem que você tem? Cara, é muito legal isso aí, porque tem muita gente começando, né? O pessoal pegando primeira Isso. moto, seja Roy ou outra marca, tá começando a compra a moto, anda na cidade, faz aquele passeio e tal, daqui a pouco começa a se motivar, né, para ir mais longe e tal. Então isso é um movimento natural. Eu acho que tem que ter um sonho, tem que ter uma meta, né, de correr atrás dela em passo a passo, em escadinha. Então, por exemplo, quer fazer 1.000 quilômetros num dia, treina para isso, seja no asfalto, seja na terra, faça a escadinha. Pô, vou fazer 100 quilômetros, ver como é que é. Vou fazer 200 quilômetros, ver como é que é. Ver fazer 500 quilômetros. Vou e volto, faço um bate-volta de 500. Nós já fizemos um dia de almoço que deu 900 quilômetros. A gente andou 450 para almoçar e voltou 450 para almoçar. Lógico que durou tempo demais, deu tudo errado, chegamos meia-noite em casa, que não era o planejamento inicial, né? Mas a pessoa tem que passar por esses pequenos passos para poder avaliar, entender a dificuldade que ela vai ter na viagem grande, né? E quando chegar no dia de fazer o 1.000, 1.600, uma viagem de 10.000 quilômetros, nunca pensar no número grande. Hoje vou fazer 200, amanhã vou fazer Uhum. mais 200. Ah, hoje eu preciso fazer 1.000 porque eu estou cheio de vontade, cheio de coisa, necessidade de fazer 1.000. Não pensa no 1.000 de hoje, pensa no vou fazer 100, mais 200 até o próximo posto. Ah, você quebra o desafio, daqui a pouco quando você vê, você já passou por ele. Bacana, legal. É interessante. Você fraciona, né? Fica mais fácil para encarar e para cumprir aquela Dá meta, aquele aquela tiro do enganadinha dia. na cabeça medrosa. Eu já passei por situação de estar num off-road bem ruim, né? E aí a gente sabia, falta 40 quilômetros para chegar no asfalto e tal. Então eu pensava, 5 quilômetros, comemorava, 10 quilômetros, comemorava, mais 5, comemorava. Quando você vê, rapidinho está no 40, chegou no asfalto, acabou o perrengue. Bressan, desculpa te interromper, tem um comentário aqui do André LG Gomes, ele está falando para você contar dos abastecimentos. Ah, Como O que André, você planejou? Porque nem sempre você encontra, né? sim. O André é meu amigão aí das antigas aqui de Brasília, né? Trabalhou comigo e tal.
O abastecimento é a autonomia da moto, né? Mas você tem que pensar sempre numa margem de segurança e tal. A gente planejou 200 quilômetros para rodar Uhum. e aí viu todos os postos nessa faixa aí. A moto faz 300, faz 350, se rodar de boa. No off-road, geralmente, vai devagar, ela até melhora ainda. Né? Para você ter uma ideia, uma vez Tron 650, que faz 20, 21 km com litro. Eu cheguei a fazer 28 no off-road, lá na Olha, Amazônia. A Tenerezinha, que faz 30, 32, eu fiz 38. Então, o off-road, 60 por hora, quinta marcha, ela fica econômica. Muita gente pensa que o off-road exige demais e consome mais. Está pensando na trilha, está pensando na exigência de subir montanha, subir barranco. O estradão é diferente. O estradão ajuda, né, a se economizar gasolina. Então, você planeja, pensa na sua autonomia, dá uma margem de segurança e tal. Google Maps hoje está fácil, está ajudando bastante a achar posto. Quando a gente foi, 2015, 16, 17, né? O uhum. objetivo era mapear postos, restaurantes, vilas. Muita coisa lá na Amazônia não estava aparecendo. Não estava E, georreferenciada, não? e a própria movimentação, notícia, a gente falando sempre sobre isso, né? Animou mais gente a mapear. O cara visita lá. Eu fiz um textinho de como usar o celular para mapear pontos. Então, cada vez mais está fácil. E toda vez que eu olho lá, eu fico show de bola, porque as vilazinhas estão crescendo, né? Tinha um ponto só, agora tem 10, 20, e assim vai. Tá ficando fácil para a gente que quer ir hoje em lugares de aventura, assim, né? Tem muita gente mapeando, é muito legal. Ainda tem muita coisa para descobrir ainda, para mostrar, mas Você tem que é um muita rota desbravador, fora da casinha. aham, você que é um desbravador, só dá um oi pro pessoal aqui, ó. Liberdade Estradeira, boa noite. Beth Vieira, boa noite. Alex, Kleber, Renatinho, Rose. E Bressan, nessas viagens que você fez, qual o perrengue assim que você passou? Ou quais? Teve vários tombos, né? Essas viagens aí de 2015, 16, 17, 18, praticamente 15 tombos em cada uma. Felizmente, felizmente sem gravidade, né? Sem lesão física. A moto também nunca sofreu, não quebrou nada, tal, de precisar de reboque, Podia esse tipo de coisa. continuar, né? Os dois, assim, mais que dá para dizer que foi exceção essa regra. Com a Classic, eu entrei na área da Chapada das Mesas, ali no Maranhão, divisa Maranhão-Tocantins. Entrei pela área rural, né? Não pelo asfalto. Sim. E a primeira poça de areia que eu vi, eu caí. Não estava habituado, não tinha treinado, não conhecia, né? Ah, E então a primeira poça que entrei, caí. Eu já estava assim a 80 quilômetros de qualquer civilização, né? Estava bem longe no mato. E o câmbio dessa moto aí deu uma travada. eita. Imagina, você caiu, levantou, tal, carregadão, né? Deu aquele trabalho, esforço físico. E aí você descobre que o câmbio da moto está travado. Mas ela ligou, ela anda. Então eu saí desse buraco aí, em primeira marcha. A moto não passava de 20 por hora, né? E levei 3 horas para chegar na próxima cidade. Anoiteceu. O protetor de farol que eu fiz atrapalhou, porque refletia a luz para trás, então não enxergava nada, né? Além de estar escuro, Putz. ainda a luz me ofuscava. Então esse foi um momento assim bem crítico, né? Mas eu consegui chegar em Carolina, que é o nome da cidade ali da região, e no outro dia reboquei a moto até um mecânico que arrumou tranquilamente. O pessoal às vezes tem esse receio, né? Não, não vou viajar com essa moto porque ninguém conhece. Mas tu vê, em Paragominas, no interior do Pará, no meio do mato, um mecânico teve a coragem, né?
A esperteza de perceber que era um problema simples, a causa, e foi lá, abrimos o motor, botamos as peças de volta, fechamos o motor, não estragamos a junta e continuei a viagem. Né? Só tive que trocar o óleo e tal, porque aí perde, né? Mas foi bem interessante. Um outro problema que acontece muito na Amazônia, de atoleiros e tal, a gente pegou uma vez em 2016 por causa da chuva, mas não foi aquela coisa gravíssima que o pessoal vê as fotos. O Sim, cara eu pulando quero 800 falar isso. metros, Tem umas né? fotos que é um atoleiro só. A gente levou uma hora para andar 800 metros, mas Como? passou e não teve outro, né? Uma hora para andar 800 metros? Isso na época seca, né? Deu azar de ter chovido naquele momento. Furar pneu, já furou também, né? Furou o meu, da Classic, furou da Marli, da Himalaia. A gente passa as dicas agora sobre vacina de pneu, reparo, troca. Passa a dica para a pessoa aprender a tirar o pneu, a tirar a roda, né? Porque no meio do mato lá você não pode esperar um guincho, um borracheiro, você tem que se virar. Fazer tudo por conta, Virar né? nos 30. Uhum. Isso é importante para ter essa viradinha de atitude, né? Não esperar alguém resolver. A gente tem que dominar a máquina, dominar os recursos que tem e resolver o problema lá. Por exemplo, a gente usou remendo de câmara, né? Remendo frio, tal, bota lá, adesivinho, funciona. Né? Coisa que na cidade hoje a gente nem lembra mais que isso existe, né? Vai no borracheiro, a gente se vira, tchau. Brissan, só dá um oi aqui. Janete, boa noite. O Cícero falou. Isso aí, Bressan. Quanto pior o caminho, melhor o lugar. Muito bem, Cícero. Isso aí. Letes, boa noite. Jardim, boa noite. Bianca. Eliovete, boa noite. Emily, boa noite. Fabíola, obrigado pela presença de vocês aqui. Bressan, e vamos lá. Está chegando muitas perguntas aqui. O pessoal já tinha mandado antes sobre a Himalaia, que dá Assim, muito problema e você tem mais de uma. Você pode falar um olha, pouco sobre isso com a gente? claro. Só fechar mais dois itens das viagens da Amazônia que muita gente pergunta, tá? Gasolina, qualidade da gasolina e segurança, né? Qualidade da gasolina, galera. Lá tem gasolina comum, tem gasolina com bandeira, sem bandeira, tal. Cada vez está melhorando mais. Passamos por cantões e recantos, né, escondidões lá no meio do Pará, no meio do Amazonas, bandeira branca, né, gasolina comum. E aí o que eu falo para a turma? Numa região dessa, que é um faroeste, caboclo, o cara que fraudar uma gasolina e prejudicar a sua picape, o seu gerador de energia, já pensou? Seu trator, esse cara no outro dia não amanhece. Então todo mundo pensa que a gasolina lá é ruim, que é isso, que é aquilo, nada. A gasolina lá, às vezes é até melhor que a nossa aqui, né? Sem guardadas aí as proporções, né? Uhum. Não tivemos nenhum problema de gasolina adulterada na Amazônia, por exemplo, fui ter na Bahia, né? Fui ter em Olha, Brasília, já tive em São Paulo, Minas Gerais, mas lá no Pará e no Amazonas nunca deu problema. O segurança, a gente está na BR, tá? A gente está num caminho oficial, né? Numa BR de terra que seja, e com população à vontade ali ao redor. Onde é que você vai ter problema de segurança? Se você sair da BR e entrar para as rotas de garimpo ilegal, de madeireira ilegal, e tem estradas, né, que levam a esses lugares. Então, tem uma conhecida rodovia ali entre duas cidades, Santarém e Uruará, que eles chamam de Trans-Uruará, né? É um atalho, são 200 quilômetros, e a rota é conhecida de madeira ilegal. Então, amigos nossos que já rodaram por ali, realmente tiveram assim, contato com madeireiro ilegal, teve uma conversa meio dura tal, mas aí cada um foi para um lado e tchau, né? Ninguém viu nada e pronto. Mas não é assim, né?
Você passou, você fez que não viu, vai embora, tchau, né? Você está na estrada, você não está no meio do mato, né? Você não está dentro de uma reserva indígena, acampando ilegalmente, ou na beira de um rio garimpando, né? Você está Tá só só passando. viajando. E o motociclista, todo equipado, colorido, cheio de coisa e tal, eles veem que é viajante, que só está passando e tchau, não vai nem ver nada. É mais preocupante para eles o morador local, né? O cara que vem de picape adesivada da PRF, né? Essas coisas assim. Então, O, segurança, ou seja, não se preocupem com a segurança. Pode viajar lá tranquilo. Só um minutinho, Bressan. O de Emilson, a Luísa está falando aqui. Bressan fala dos estados como se fosse bem ali na cidade do lado. Vamos entrar no tópico do Himalaia, então? Vamos, eu queria que você falasse também da questão da conexão, do georreferenciamento. Imagino que você deve ter tido essas dificuldades, né? Você se organizou para isso? Para a Amazônia? Uhum. Você já foi com tudo planejado antes? Não, As, as... só aquele roteiro básico, né? Vamos Uhum. por essa rota, tem posto aqui, ali, lá, bem básico mesmo. E é aquela Entendi. história, aquela atitude de vamos ver o que a estrada traz e seja o que Deus quiser. Eu não gosto de planejar hotel, de reservar hotel, nada, né? Eu vou no ritmo que a estrada deixa, né? Se der para fazer Até porque pode, comprimidamente né, aqui, com off-road e tudo, você ficar 1 hora para fazer um trecho de 800 metros, nossa, imagino. imagina. Mas geralmente dá certo. Uhum. Vamos falar da Himalaia, então? Bom, galera, tem muita dúvida sobre o Himalaia, tá? Felizmente dá para dizer que a gente está numa nova fase do Natal de 2021 para cá, tá? Mas vamos voltar a isso depois. Guarda essa notícia, vamos começar do começo. O Himalaia foi lançado em 2019, né? Janeiro de 2019, já está no mercado tem 3 anos. Como todo lançamento, ela veio de um jeito que foi se aperfeiçoando e hoje tem essa boa notícia aí do Natal para cá que ela está um outro produto bem melhor. Na questão dos problemas da Himalaia, tem, tem duas vertentes aí, tá? Tem os que existem e são sérios, e tem os que são inventados pelos youtubers sensacionalistas para fazer vídeo enchendo o saco da gente, né? Para ter uma ideia dessa vertente ruim aqui, tem cara fazendo vídeo porque a placa não é alinhada com o pneu, porque o pneu fura, porque o parafuso cai, porque a bolha vibra. Toda Gente, moto. isso aí não é problema. Tá? Ah, porque o plástico empena. Tá. A moto vai parar de andar por causa disso? Não, né? O que é problema grave que existe realmente, que a Royal tem que arrumar, né? Motor tinha problema, né? A gente conseguiu estragar a moto várias vezes, né? Várias pessoas, eu também consegui. E a gente passou isso para a Royal de forma cliente, concessionária, né? Muita gente ficou nessa relação cliente-concessionária. Ah, a moto estragou, a concessionária arrumou, gostei, estou usando, não gostei, vendi, tchau. Eu sou engenheiro, não sou mecânico, mas sou eletricista. Eu sou chato, no sentido de que eu quero saber a causa do problema e tal, né? Então, quando a minha moto quebrou e veio para Brasília para arrumar, quando eles arrumaram, eu estou lá enchendo eles de perguntas, querendo saber o que houve, o que não houve. Dão as explicações oficiais deles e a gente vai consultando. Eu bati fotos que não podia, né? O cara foi pegar uma água, eu bati um monte de foto lá do motor quebrado. E aí eu passei isso para os nossos amigos, especialistas em motor, em retífica. Ó, pode ser isso, pode ser aquilo outro, tal. Toda a descoberta, toda a análise, outras pessoas quebrando, como é que eles quebraram, em que situação,
levou a uma convergência, né, de fatores aí que era alta velocidade e calor. Então o cara pegou a moto, saiu desembestado a 130, 140 por hora, em 100 km ele quebrou a moto. Vários aconteceu isso. Comigo também. Tá? Como é que pode? Acontece com gasolina adulterada, acontece com pódio, acontece no frio, acontece no nível do mar, acontece na montanha. Coisa de engenheiro mesmo, saber detalhes. Muitas vezes fui xingado por ser curioso a esse extremo, né? Mas era para a gente poder aprender qual era a situação. Beleza. Chegou 2020, a Royal recebeu um protesto, né, dos clientes, que chama carta aberta. A gente botou a situação a público. A gente, que eu falo que eu fui o carteiro, né, dessa carta. Eu não criei, eu não juntei o povo. Eu estava viajando, quando eu cheguei já estava o prato feito, né? Só falaram assim, entrega lá. Porque eu tinha contatos, né? Participei do lançamento, esse tipo de coisa. E felizmente a Royal entendeu, acatou, respondeu, um troço inédito aí que a gente não vê outras marcas fazendo, né? Mostra, sei lá, uma seriedade aí de entender o cliente brasileiro, de uma vontade de querer realmente resolver e mudar e aperfeiçoar. Infelizmente, o tempo que isso leva não é o nosso tempo de cliente, que a gente quer que isso arrume amanhã. Né? Levou um ano para arrumar. Então, de 2020, que a gente publicou a carta, um ano depois, Natal de 2021, chegou a correção. Passamos 2021 inteiro ouvindo boatos de que estava testando, de que estava melhorando, que estava corrigindo, tal, mas sem saber detalhes. Nesse momento aí, que aquela minha Himalaia branca primeira entrou como cobaia, né, desses testes aí. E, lógico, apesar de a gente publicar e escrever, galera, a moto é assim, a moto é assado, ela quebra aqui, se você usar ali, ela não quebra. Eu fiz uma viagem de 11.500 pelo Brasil, 11.500 quilômetros pelo Brasil, andei no Nordeste, no desertão, no sertão, quente, 48 graus. Calor. Não quebrei a moto. Né? Não quebrei a moto. Então, em vez da galera se espelhar, se inspirar, lógico, a grande maioria gostou, conheceu. Mas sempre tem aquele cara, né? Uma moto de 400, tendo que andar a 100 por hora, você está passando pano, você está abraçado com a Royal, você é amigo dos caras, você é vendido, você é não sei o quê. Galera, o meu braço só aguenta 10 quilos. Se eu levantar 20, ele vai quebrar. Sim. A moto foi feita de um jeito errado que só aguenta 100 por hora sem quebrar. Se você andar 110, ela vai quebrar. Aí eu falo isso e eu sou o mala. É uma moto de 411 cilindradas, né? Então, teve toda essa brigaçada entre clientes e a Royal, entre clientes e clientes, entre clientes e youtubers. Né? Nós já tivemos uma Himalaia, nunca tivemos problema não, muito pelo contrário. Todo mundo quis tirar um pedaço desse bolo aí, né? Seja por audiência, seja por clique, sei lá o quê. Né? Eu tô com 4, né? Perdi uma já. Mas estou com 3, rodando, alugando. Antes do Natal, eu falava para o cliente, não corre, cenzinho, vai e volta de boa. Agora que a moto foi corrigida pela Royal, que é aquilo que a gente chama de remap, que é um ajuste da injeção feita pela concessionária, né, pela fábrica. Eles não chamam de remap, é a gente que chama, né? Depois dessa correção aí, a moto dá 130, dá 140 e não quebra. Então ela está realmente agora dentro do que ela é esperado dela, né? Agora, quem quiser 150, 160, ou troca relação, muda pinhão, coroa, ou troca de moto, gente. Troca de moto, Nós tivemos 2 até, vendemos ano passado. Enfim, por outros motivos que não defeitos, motivos, enfim, econômicos, né? Mas viajamos e tudo, nunca tivemos problema nenhum.
né? Fora o Uma motor branca e dela. uma vermelha, isso. Eu lembro, eu lembro. Uhum, Fora o motor da Himalaia, que problema que tem, né? Ah, tem muito probleminha, não sei o quê, piriri. Cara, eu conheço quase todos, porque alguns eu tive e outros eu vi outras pessoas tendo, né? Eu estou nos grupos de usuário, eu estou no grupo de Himalaia, eu estou nos grupos de donos de Royal de quase todos os estados. E a gente troca ideia, troca farpa também, sempre, ideia. né? Farpa. Aí, quais são os outros probleminhas? Resolvido o problema do motor, que é o grave, que é o sério, que para a moto e atrapalha a sua viagem, o que sobrou, né? Ah, o painel embaça. Ou pega a garantia, que troca o painel, só que vai ficar trocando painel a vida inteira, porque é um problema da construção do painel, né? Ah, Ai, como é que é? Tem umas coisinhas assim. O E painel embaixo. Dá um defeitinho num relé, dá um mau contato, um zinabre, a moto não liga, quebra uma solda. Faz parte do andar de moto, isso aí. várias Toda moto marcas, tem né? isso. Várias marcas têm Ah, problemas. rolamento estoura, né? A gasolina acaba, só falta reclamar disso agora. O rolamento estoura, gente. Assim, tem coisas que são evitáveis, né? A gente falou para a Royal 200 vezes já. A moto é montada na Índia de um jeito para vir transportada de navio. Quando chega aqui, tem que dar uma conferida. Que conferida é essa? Botar graxa onde não tem, ou tinha e saiu. Tirar a graxa onde tem demais. Por exemplo, o pessoal enche de vaselina, graxa, os relés da Interceptor, das Twins. O cara está usando, aí essa graxa aí não é condutora, às vezes para a moto. O cara não sabe o que é, não sabe mexer, não precisa, né? Não precisa saber de tudo para andar de moto. Reboca a moto, a concessionária vai lá e limpa isso, a moto funciona. Por que já não limpa antes de entregar ela a 0 km? Ah, o famoso calo do rolamento da direção da Himalaia. Excesso de aperto lá na Índia. Chega aqui no Brasil, solta, bota no torque certo antes de entregar para o cliente. Tem concessionária que já está fazendo, tem outras que não. Aí vai da Pequenos concorrente. ajustes. Uhum. Sim. Tem atividades a serem feitas antes da entrega, né? E algumas sabem, outras não. Nas que eu já visitei 12 concessionárias aí rodando, né? Eu sempre passo essas dicas e tal. Alguns aceitam, outros não. Uhum. Tudo custa, né? Você pega a moto, né? Você recebeu a moto da Índia, da fábrica, você calculou que você vai gastar 2 horas de mão de obra para botar ela redonda. Ah, mas o Bressan está falando que tem que fazer mais 1 hora de trabalho. Ou tem gente que assume que essa hora que ele perde, ele ganha em satisfação de cliente depois, que não se incomoda. Então, o É empresário aí verdade. que tem que avaliar, né? E eu lembro de uma coisa, a gente conversando, você falou também, só antes vou dar uma boa noite aqui. Angel, boa noite, Tom. O Lúcio está falando aqui, se quiser andar correndo em viagem, é melhor pegar uma esportiva carenada. Sander, boa noite. Frederico, Lúcio. A intenção da viagem de moto é você fazer parte do caminho. É verdade. Ana Paula, boa noite. Você me disse isso ontem, Jader, alguma coisa que você falou aqui, que falou para o Jader Abraão. Ah, sim, o Jader de Uruaçu, colega nosso aí. Comentei sobre algum defeitinho lá que um amigo dele teve na moto. Uhum. Não sei se era isso, né, Jader? Se deu certo a dica lá. Você E eu comenta pra lembro nós. uma coisa que você falou para mim também, e isso você já tinha falado, né, de acelerar, ficar ali atochando a moto, esgoelando a moto, acima da capacidade, da potência, do perfil da moto mesmo, né, da concepção dela, e também com relação, é, meu marido está falando aqui, fizemos o Canyons do Viana, é de Himalaia, com a primeira Himalaia branca. Bom, Os terrenos foram muitos que foram comprados, meu marido que foi pilotando. muito Desculpa bom. falar.
Mas eu foram vi o muitos vídeo. terrenos. Foram Ali é muitos muito legal, eu fiz terrenos. lá também. Desculpa aí, amor, no final eu já estava pulando já e já ficava lá para a gente ajudar a levantar. Mas foi massa a viagem. É, que você dizia, Bressan, é também do peso da moto, né? O peso dos alforjes. Você podia falar um pouco disso, o peso também da garupa, o peso também conta. Sim, sim, sim. O peso da moto, muita gente critica, né? Porque ela é quase 200 quilos, né? 195 e tal. Você pega uma Tenerezinha que tem 150 quilos, uma Falcon que tinha 160, 170 quilos. São motos japonesas, tem muita peça plástica e tal. A Himalaia não tem peça plástica, né? Carenagem, coisa para quebrar quando cai. Então, realmente, ela é mais pesada. E ela vem com vários protetores originais já instalados que não vem nas outras, que é tudo acessório a ser comprado posteriormente. Então, às vezes uma Falcon bem equipada para viajar vai se aproximar do peso do Himalaia já pronta, 0 km para rodar. Mas o peso, muita gente também pergunta assim, pô, mas essa moto não é pesada para a gente andar, para isso e aquilo. A gente vai sentir o peso dela para botar no cavalete central, para fazer uma manobra de estacionamento, né, mexer com ela parada. Rodando, rodando, bicho, ninguém sente nada de peso. Né? Até E imagina as Harley de 400 quilos, se a gente se isso, preocupa com o peso delas quando roda. eu quis me referir também ao sobrepeso, né? Que a moto ela tem um limite, né? Com relação aos baús, né? Laterais, que você não pode ficar. Também tem que levar em conta o garupa também e ficar colocando muito peso além do que é recomendado pelo fabricante, né? Isso tudo foi testado já, inclusive por vários viajantes, casais viajantes, né? Tem várias experiências ótimas aí, o pessoal pode contar. Eu ando sem garupa, né? A Lília vai na moto dela. Uma ou outra vez em alguma cidadezinha, tipo Diamantina, aí ela foi para garupa e a gente rodou na cidade lá. Mas o que que a gente sabe sobre essa questão do limite de peso da Himalaia, de carga, né, que ela leva? Mais ou menos 180 quilos, somado piloto, garupa e bagagem. Então ela leva 180 quilos, isso escrito no manual lá. Tá? Sempre tem um fatorzinho de segurança e a pessoa bota lá 185, 190, 200 quilos. Né? A gente vê viajantes aí carregados até a tampa, né? É, Ela vai, ela leva, ela anda. O que que vai acontecer? Ela não vai desenvolver altas velocidades, o consumo vai aumentar, mas ela anda. É uma moto de torque, né, galera? É um tratorzão. Então você vai carregar tudo isso aí, mas a 80 por hora. ter essa Não adianta consciência. querer, né? Não adianta querer botar 140 subindo, que não vai. No Perfeito. manual, no manual tá cheio de regrinhas lá de segurança que a gente quando lê morre de rir, né? Se tiver garupa, não passar de 90. Se tiver os bauletos de alumínio, não passar de 100. Não dá para levar isso ao pé da letra, porque isso assim é meio que disclaimer, né? Legal, mas é para a fábrica se proteger, né? Se der um acidente, alguma coisa assim. Mas É. não é por isso que a moto vai desmontar se a gente passar um pouquinho do limite, né? Uhum. Tem pergunta aqui, Bressan. Meu marido falou que comprou 10 terrenos lá no No, Cânion lá do no, Viana, não, lá na é viagem do puxado, Cânion do Viana. É uma areia fofa ali. Ele que lá foi é puxado. pilotando, né? A Himalaia. Aqui, ó, o Valdir. Valdir M. Bicalho, boa noite. Fala sobre a efetividade de vacina para pneus com câmara. Eu uso, Valdir, eu uso. Eu uso, recomendo. Tem um vídeo lá com 5 ou 6 dicas sobre a vacina de pneu. Tem muita gente que fala contra ou não gosta, às vezes não experimentou, ou experimentou uma vez e teve problema, e assim vai. Tudo a gente tem que ver qual é a referência da pessoa, né? Eu conheci a vacina em 2009 no Salão das Rodas,
Era fabricada pela Motovisor, uma empresa brasileira. Conheci o químico. Eu achei meio milagroso naquele momento de apresentação, stand, salão duas rodas, porque tinha uma tábua de prego lá, passava a moto por cima e não vazava o ar, né? Mas ele não sabe como é que prepararam aquele pneu, né? Eu levei 9 anos para começar a usar isso, quando eu fui para o Jalapão, porque a Tenerezinha 250, pneus com câmara, né? E eu não queria passar problema no Jalapão, que é um deserto, né? Não tem ninguém naquelas regiões lá que a gente vai, muita areia, realmente muito quente. Então, eu queria minimizar os riscos, né? O que que eu fiz? Apliquei vacina de pneu nos dois pneus, né, da Tenere 250. A moto foi, voltou, beleza. Andamos com pressão baixa, na faixa de 18 libras. Para trilheiro isso é alta, né, que anda com 10 ou menos, mas não é o caso lá da região. É estrada rural, né, é areia, então não precisa andar com o pneu no chão. 18 libras para Teneré carregadinha deu super certo. E nesse momento aí do Jalapão, não teve furo de pneu, a gente não viu a vacina funcionar. Mas depois, em outras ocasiões, em outras viagens, Amazônia 2019, a visita que eu fiz para a BH, para a inauguração da Royal BH, eu cheguei lá com 2 pregos no pneu. O pessoal que viu, eu não tinha nem visto. Então a gente foi num posto, tirou os pregos, calibrou o pneu, essa rodadinha que você dá, né, estimula lá o líquido, né, o fluido aí para o furo, vedou, calibrou, continuei andando. Então é uma solução boa. É lógico que ela tem um limite, né? Se o furo for muito grande, se for um rasgo, se for o rasgo no pito, né, no bico. Então tem situações que ela não vai funcionar, né? Mas no geral, para nossas motos de 130 km/h para baixo, muito boa. O pessoal de 130 km/h para cima não gosta muito, porque sente uma vibração, sente um desbalanceamento natural, porque é um produto, é um corpo estranho lá dentro do pneu, e ele não é uniformemente distribuído, né? Qualquer graminha fora do lugar a 130, 200, 250, 300 por hora vai dar impacto, né? Você vai sentir. Então observa bem quem fala contra e por quê, qual foi a experiência e tal. Por exemplo, o borracheiro odeia a vacina de pneu, né? Primeiro porque tira o serviço dele. Segundo porque é uma meleca que ele tem que limpar a mais no procedimento dele. Perde tempo e tal. Mas eu já fiz remendo em câmera vacinada, que todo mundo fala que não funciona. Funciona, é só limpar direito. Então tem tudo isso aí. Dominar o recurso que a gente tem, né? Só dar um oi aqui, Camila, boa noite. O Jader F. Abraão está falando aqui, último pneu furado foi no Jalapão, cabeça de ponte. O Vladimir Bicalho está agradecendo o feedback, já comprou até o compressor digital. A Marli furou pneu na Amazônia numa cabeceira de ponte também. Cabeceira de ponte, né? E, Bressan, você também está dando cursos, não é isso? A gente tem aquela iniciativa aqui em Brasília, né, da CMA, Cerrado Moto Aventura, né, que a gente faz cursos de pilotagem off-road, em nível iniciante ainda. Também fazemos expedições, tours guiados pela região, Chapada, Pirenópolis e várias outras aí do Goiás que a gente conhece, né. A gente leva a galera que quer conhecer, quer participar, quer fazer um off-roadzinho ou quer ir de asfalto para conhecer a região. Então, tem passeios que a gente programa e tem os por encomenda, assim, os grupos, né, que querem fazer, procura a gente leva. Bem legal. E, por exemplo, a pessoa que ela está aqui, quer fazer o passeio e tudo, ela pode alugar a moto com você? Você não tem Sim, muita... Você tem 2 disponíveis para aluguel, né? Isso. Hoje estamos com 2, e aí já tem alguns amigos na cidade que estão colocando também no bolo, né, para poder ter essa oferta aí. E a Himalaia é uma moto boa para alugar, topa tudo, aguenta tudo, cai, não quebra nada, né? Trator.
bomba. No máximo quebra um pisca. A gente troca os pisca, bota aqueles mais resistentes com a hastezinha mole de borracha, pronto, não quebra mais. Dá uma preparadinha. Mas assim, imagina uma moto de plástico caindo, quebrando carenagem toda semana. Ninguém aguenta, Nossa, né? não, aí não, Ela é não por ser mais combina. robusta de ferro, né? É, aí Aguenta não mais. dá. Bressão, aprendizado aqui. E o pessoal que quiser ver dicas de viagem, as suas viagens também. Oi, por favor. Deu uma travadinha. Quem quiser ver seus vídeos com as dicas de viagens, as experiências suas na Transamazônica, aonde que a pessoa pode encontrar? No Olha, YouTube, no Instagram mesmo? tem um índice bem legal que você consegue se encaminhar para tudo isso aí. Eu tenho Instagram, tenho YouTube e tal. Mas o site é o bando.com.br, né, que é o nosso motoclube. Tem lá no menuzinho, bem na capa, Projeto Estradas Amazônicas. Então ali conta, na capa desse projeto, conta a história, a motivação. Tem um mapinha das viagens que foram feitas e tem dicas estrada a estrada. Então você quer ver os vídeos da viagem como foi, tem um caminho. Você quer entrar na estrada, vai fazer a Transamazônica. Como é, o que tem que levar, qual é a melhor época do ano. Tem isso bem explicadinho ali nessa índice, né, que chama Projeto Estradas Amazônicas, que é uma página lá dentro do elbando.com.br. E é só acessar e ver, né? Gratuitamente. Isso. O Instagram é legal, tal, tem as viagens todas no Instagram, mas como é que acha um post de 4 anos atrás no Instagram? Não tem busca, né? Não tem nada. Tem que ficar rolando a tela até. Isso, aí E já aí é mais fica fácil no. achar no site lá. Que aí tem os Isso, relatos dia a dia, por escrito, tem videozinhos do dia, coisinha curta. Bem interessante. gente, Fui tudo aprendendo a fazer gratuito vídeo aí assim, né? disponível. Olha só, de uma generosidade ímpar, viu? Deixar tudo lá, toda essa experiência. Eu vou deixar a live salva, aí eu vou deixar o teu endereço no Instagram, né? Que a pessoa Legal. clicando lá, ela já tem acesso ao YouTube, a tudo lá, já clica direto. Olha. Isso é uma parte do objetivo do projeto, né? Que a gente fala que é viajar, mapear, trazer essa informação para a galera e desmistificar a viagem, né? Que muita gente viaja para si só, não conta para ninguém, beleza, jóia. Aí tem o cara que conta para os outros um desafio, uma monstruosidade, um troço que não existe, né? Inibe quem está querendo ir. E a ideia, quando a gente voltou de lá em 2015, né, era, pô, vou voltar lá, vou falar para a galera que não é assim. Não é, né, vou fazer a Transamazônica, vou passar por tudo quanto é... Não tem pedágio de índio na Transamazônica, já acabou isso faz tempo. Você encontra, às vezes, em outras BRs lá, em outras estradas da Amazônia, mas na Transamazônica não tem mais. E o pessoal ainda lembra daquele pedágio que cobrava R$ 100 por moto, há 20 anos atrás, acabou isso aí. Né? Fica perpetuando uma notícia errada, né? O ideal é ir e conferir, como você falou lá no início, né? Porque cada um tem é uma viagem difícil, é isso e aquilo, mas cada um tem um referencial, né? Tem um juízo de valor para dar essa opinião. Sim. E esse é um grande ensinamento que veio do Amir Klink, né? O nosso maior aventureiro do Brasil aí que a gente Viajante, velejador. tem uma frase lindíssima que é isso aí, né? O homem, a mulher, né? O ser humano, né? Vá e veja com seus próprios olhos, né? Para não ficar sendo o senhor do que nunca viu. Verdade, é verdade. Gente, e eu falei aqui dos vídeos do Bressan, eu já vi alguns, realmente são muito detalhados, muito bem explicados e tem um toque de humor também nos vídeos. Ele mostra tudo, os perrengues, os tombos, mostra tudo. Tem uma sériezinha lá no YouTube bem legal que é 10 piores estradas, né? Aí a gente Uhum. conta essas travessias aí. E tem Jalapão, tem Transamazônica, tem outras da região. Eu ainda não fiz a primeira, que é a mais difícil de todas que a gente fez até agora,
que é justamente o Cânion do Viana. É isso Viana já é aí, o tempinho para Bressan. fazer lá. A gente quer fazer os vídeos perfeitos, né? Acaba não saindo nada rápido, né? Então, às vezes me enrolo muito para fazer umas coisas por causa dessa mania de perfeição, de explicar tudo. Vira um documentário da National Geographic. Não precisa, né? Tem que ser mais rápido, mais objetivo. Então, Mas com o tempo vai pegando a manha, né? O importante é que você passa essa experiência com uma bondade, com uma generosidade de forma gratuita para quem está ali, né? Poder ver ali mesmo como que está acontecendo tudo. E você tem o trabalho de parar também, descer da moto quando você está sozinho, filmar, mostrar. Isso é muito bacana, isso é muito, eu acho que relevante no meio do motociclismo, né? Essa camaradagem, dividir realmente essa experiência, você falou tudo, né? Camaradagem, né? Aquela coisa que a gente camaradagem. aprende, aquela coisa que a gente aprende que é o sonho do motociclismo, né? Que é todo mundo ser irmão, todo mundo ser Uhum. realmente amigo, independente da marca, da moto, da cilindrada. Tem que E fazer muita gente valer, né? pratica isso, né? Muita gente pratica isso, consegue chegar num ponto legal e tal, mas tem que avançar muito ainda. Hoje em dia é muita brigaçada, minha moto é melhor que a sua, eu fiz mais quilômetro que você. É babaquice. É, a gente vai fazendo a nossa parte, né? Vamos fazendo isso, fazendo a nossa parte, que é o melhor que a gente pode fazer. Isso É, aí, Bressan. mesmo tentando fazer dessa forma que você citou, né, legal e tal, ainda tem gente que entende ao contrário, né? Pô, o Bressan só fica contando vantagens, se vangloriando, fez isso, fez aquilo outro. Não, tá só compartilhando. É o que eu falo sempre. Tá Eu compartilhando poderia e ser dando muito uma pior. experiência, né? Para as pessoas que não têm aquele acesso ali, não fizeram aquela viagem para ver qual o perfil delas, se elas se enquadram, enfim. É, A gente mandar tem uma. que combater todo dia, né, essa tentação, né? Mas assim, a gente poderia ser muito pior na ostentação e na soberba, né? E Se a você tem gente, muita bagagem, né? se a gente fosse desse temperamento, né? E Mas, bagagem você tem, né? O James está falando aqui, Bressan sempre foi didático e humilde nos seus vídeos. Sim, ele realmente é de uma bondade, de uma generosidade para falar, para contar as experiências dele. A vaidade é inerente ao ser humano, Fernando. Camila, quanto mais você divide, mais você multiplica. É verdade, Camila. ó, É isso aí, nossa, Bressan. Suas palavras aí finais, né? Nossa, te alugamos aqui. não, tá, faz parte. Isso Uhum. aí tem papo, tem história aí para dias. Tem mesmo. Mas assim, o recadinho grande, né, galera? Viagem, rodem com a moto, não tenham medo de probleminha. Problema sério é aquilo que para a moto, né? Aquilo que desliga tudo, você não consegue mais ligar. Tem gente que é assim, nossa, o pneu da moto é com câmara, isso é um perigo, pode acontecer um furo, a moto destabilizar e eu cair. Aí o cara não viaja por causa disso? Pode acontecer, não quer dizer que Pode. vai acontecer. E existem formas de se prevenir, né? Eu furei um pneu com câmara esses dias, não sei se eu sou sortudo então, né? Só rodou quilômetros. O pessoal acha que a câmera vai furar, vai explodir na hora, assim, vai pro mato instantaneamente. Não é assim. Tem casos e casos, furos e furos, né? Pregos e pregos. Não deixe de viajar porque outros estão te colocando medos, te puxando para trás, né? A primeira BR, a primeira vez que a gente vai pegar a BR é um medo. A BR é um troço fantástico. Uma BR cheia de caminhão, pista simples, não dá para ultrapassar. Nossa, é um caos. Vai no fluxo, segue o fluxo, experimenta, né? Experimenta isso. Depois você domina isso. E com o tempo você ultrapassa isso tudo e está lá longe lá. Daqui a pouco está lá mandando foto do Iapoque para nós.
É isso aí, Bressan. Brigadão, viu? Aprendi muito. Aliás, sempre que eu te encontro é um aprendizado. E lembrando que a live vai ficar salva, eu vou deixar todos os endereços para o pessoal entrar na sua página e daí ter acesso no YouTube, né, aos seus vídeos super didáticos, viu? Obrigada, viu, Obrigadão. Bressan, e a todos vocês que Espero que ficaram aquele aqui com a negócio gente. espero que quem não conheça o material vá lá, dá uma olhadinha, se gostar, né? Espero que aproveite bem para as suas próprias viagens aí futuramente. Beleza? E agradeço mais uma vez, né, Cris, essa oportunidade de a gente bater Não, papo. valeu, conteúdo topíssimo. O Edilson está falando aqui, top demais, Bressan. No próximo sábado, pego a minha Himalaia, se Deus quiser, sou extremamente aventureiro, mesmo tendo apenas o domingo para rodar. Vejo seus vídeos e fico babando. Nós também. Beleza. Obrigadão. Isso aí, brigadão. Boa noite, Bressan. Boa noite a todos vocês, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Pessoal, massa demais essa live. Deixa eu tirar aqui do tripé. Conversar com o Bressan realmente é sempre um grande aprendizado. E ele é muito solícito quando a gente encontra aqui na concessionária. Qualquer dúvida, ele sempre ali conversa, sabe? Procura saber como que você tá, como é que tá a moto. Ele está sempre disposto a conversar e passar a experiência dele. Obrigada pela companhia e até a próxima live, segunda-feira. Valeu!